Hoje é dia 9 de março de 2020 e este é o episódio 80 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Argentino e comigo hoje tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo, está tudo bem? Está tudo bem, pá, e contigo? Estou-te a sentir febril. Estás-me a sentir febril, mas o Tens Diogo alguma não coisa está... a dizer? Não, eu não estou nada febril. Estou bastante bem até. Quando é que foi a última vez que tiraste a febre? Epá, meses. Mas, E consegues garantir que não estás febril? Sim, eu acho sim. que isso é demasiado arriscado. A cena é que eu, ao mínimo desconforto, tomo drogas e hoje ainda só tomei por causa de dor de cabeça. Portanto, não há carice. E tu? Está bem. Eu tenho estado a medir a minha febre de 30 e 30 minutos, seja durante o dia, durante a noite. Eu acordo meia hora para tirar a febre. Mas fazes muito bem. E posso-te garantir com um delay de 26 minutos que não estou com febre. Portanto, eu daqui a nada vou fazer uma pausa, vou tirar a febre outra vez. Mas eu não interrompo. Aliás, não precisas, porque há formas de tirar a febre sem interromper o show. Sim, exatamente, é isso. Eu levanto o braço em silêncio. Eu sei por onde é que tu queres que eu te tire a febre. Mas não, eu levanto o bracinho, ponho o termómetrozinho, baixo, está feito. Muito Portanto, bem. Não te preocupes. A única pessoa que vai ver isto és tu, porque ainda por cima, como é o braço e não outras técnicas mais caninas, até podes assistir ao processo. Muito tu tens a feliz sorte de assistir à minha imagem enquanto estou a gravar isto, portanto. Sim. Aliás, estou aqui a olhar para a janela ao lado e estou ali a ver o stream do Linux Tech. Conversas livres, aliás, estão ali todos parados porque frisei a imagem. Então vamos parar, pronto. Então vamos parar isto aqui, vamos ficar a ver quem é que é o convidado. Linux Tech, e vamos fazer comentário ao vivo do Linux Tech. Só se foste tu, eu não... Esses podcasts da concorrência não me cativam propriamente, a menos que seja eu o convidado, e aí gosto à brava, mas de resto não. Então, e para além de tirares... O que é que andaste a fazer esta semana? Olha, esta semana trabalhei muito mesmo. Esta semana que passou. Exatamente. Esta semana lá calhou teres de trabalhar. Tem que ser uma semana por ano. Quando estou a fazer manada o resto do ano. Fiz isso e pus o Alexandre a trabalhar também. Nada. Quem é o Alexandre? Deixa esclarecer. O Alexandre Carrapiço, o senhor podcast. Ok. O nosso super mega editor que daqui a nada só a nossa conta não faz mais nada. Sim. Também tenho culpa. Também tens alguma culpa, não é? Eu estou a tentar arranjar mais culpados porque acho que só entre nós é pouco. O que eu fiz foi pôr o Alexandre a editar mais 2 podcasts meus. Já saiu esta semana, que é o Perspectiva Progressista. Tive para pensar porque esqueci-me do nome. Muito mal. Compraste o nome a outro e nem te lembravas bem do que é que tinhas comprado, queres ver? Mais ou menos. O nome por acaso foi a minha ideia, mas o resto da imagem do podcast não fui eu que fiz. Foi o Guilherme de Trindade. É um podcast de comentário político, como o nome indicia. Tens pretensões a assumir o lugar do Pinipom? Que é o Pinipom? O Marcos Mendes. O bruxo de Faf. Eu chamo-lhe Pinipom. Eu chamo-lhe o bruxo de Faf. O Pinipom bodyboarder. Está bem. Eu conheço uma pessoa que se cruzou com ele uma vez no guincho e que me disse, ele estava lá a fazer bodyboard. E eu desde esse dia que fico, a minha imagem é imaginar o Marcos Mendes com uma prancha. O Marcos Mendes uma pranchazita de bodyboard. Ele é conhecido por fazer bodyboard, sim, é um facto. Mas pronto. Sim, mas então tu és o próximo Marcos Mendes, continua lá então. Eu não faço adivinhação, eu só comento o que já aconteceu, o que é um bocadinho diferente. Assim também eu, fogo. Exatamente. Adivinhar o que já aconteceu também eu sei. Olha, eu adivinho que o Porto vai empatar e que o Benfica vai empatar. Que já empataram, aliás. Eu adivinho que eles vão empatar.
Mas eu acho mais interessante fazer análise do que já aconteceu, do que fazer adivinhação. Pronto, não me dá para isso. Se eu conseguisse fazer adivinhação, tinha adivinhado o Euromilhões e já não estava aqui, né? Pode adivinhar outras cenas, pode não ser a tua especialidade, pode não ser números de Euromilhões. Outras cenas? As outras cenas estão-me a cagar. Mas não, mas já saíram, é isso? Já esse já saiu. O outro está para sair, já está editado. Estamos só a resolver uma questão com a publicação. E há outro que não está a ser editado pelo Alexandre. E é uma espécie de podcast selvagem, porque eu basicamente gravo, passo do gravador para o computador, faço upload e está. Esse é um bocadinho diferente e é basicamente cenas que o Diogo pensa. A maior parte das vezes. Primeiro era pretensões a Marcos Mendes, a Pinipom, e agora é a jogadora da bola. A terceira pessoa. Exatamente. Aliás, se olharem para a minha barriga, tenho uma bola de caraças. Já só falta jogar com ela. De revelações, pá. Exato. Continua, Ruth Marlene, continua. Estás aí muito bem. É o Diogo a pensar e a dizer coisas quase sempre sobre tecnologia, podcasts e outros temas que me interessam. Está para ver por exemplo, que já está gravado, mas ainda não foi publicado, que é sobre sistemas eleitorais. E eventualmente há de haver outros temas diferentes, mas eu prevejo que a maior parte das vezes seja sobre tecnologia. Ainda não sei bem o que é que vai sair, porque a ideia é ser espontâneo. Eu ando com o gravador e de repente lembro-me de uma coisa para dizer e digo para o gravador de uma forma que parece que possa ser interessante para os ouvintes. Tento explicar os conceitos à volta do meu pensamento e que é para outros poderem, que não conhecem os temas, terem, por exemplo, uma forma de se introduzir aos temas. O outro ainda está, como ainda não está público, eu falarei dele talvez para a semana. Boa. É importante para deduzir que durante os próximos dias ficará público, é isso? Sim. Está editado, só estamos a resolver uns detalhes técnicos sobre a publicação e assim que isso estiver resolvido, publicamos. Boa. Os outros dois já estão efetivamente no ar, portanto nós podemos incluir notas, links nas notas do episódio. Sim. Para esses podcasts. O Perspectiva Progressista tem um sitezinho na Libsyn que faz parte do serviço deles. Quantos episódios é que já saíram? Este só tem um ainda. E falaste sobre o quê? Só para dar assim, para apimentar um bocadinho. Sobre a política atual do ZEUA dos Estados Unidos, principalmente sobre as eleições de primárias e por aí adiante. O outro tem já 2 episódios publicados, com um terceiro gravado para ser publicado daqui a uns dias. E falas sobre o quê? Nesses 2 que já estão publicados? Sobre podcasts. Os 2 são sobre podcasts. O primeiro foi assim um despejar imediato de, assim, não muito estruturado nem organizado do meu pensamento. Estavas alcoolizado? Estavas a abrir? Estavas a abrir quando gravaste? Não. Eu li algo, andava a ler umas coisas há uns dias e senti necessidade de falar imediatamente sobre isso. Como não tinha ninguém para falar sobre isso, despejei para o microfone. É o teu psicólogo, o teu novo gravador é o teu psicólogo. Exatamente. Olha, é bastante mais barato, certamente, do que todas aquelas sessões que aquela malta. Exatamente, só tenho que pagar o carregar as baterias de novo e está a andar. Olha, vou comprar um. Olha, agora convenceste-me. Convencido, está bem. Olha, eu fui à loja e já não havia mais. Olha, então é isso. Aquilo dá para, se um médico prescrever aquilo dá para entrar no IRS. Talvez. Com despesas de saúde. Talvez. Era fixe. Experimentar. Não sei qual médico. Médico de família. Até agora todos temos um médico de família, pá. Então temos que usar o nosso médico de família. Experimentar. Mas pronto, tu te a cortar o raciocínio. Continua assim. Então falaste que tens 2 episódios sobre o podcast. O segundo episódio é já... Eu basicamente peguei no que eu falei do primeiro episódio e organizei os pensamentos à volta disso e adicionei mais uns detalhes sobre isso. Mais uns detalhes? Não são detalhes, até são coisas importantes e relativamente grandes. E acho que está um episódio mais interessante em termos de conteúdo, porque está mais pensado.
Não foi assim algo urgente. Portanto, o primeiro episódio é aqueles apontamentos que tu tiras durante a aula, e o segundo episódio é quando passas os apontamentos a limpo, é isso? Exatamente, e pensas sobre eles. Fazes 1 ou 2 exercícios, afinal isto é assim. Com pensamento já é mais caro, espera aí, então, a pensar e tudo. É verdade. E pronto, e foi isso. E eu cheguei a gravar um outro episódio que nunca foi publicado. Talvez publique mudando uma coisinha ou outra. Ainda está mais ou menos atualizado. Portanto, talvez ponha grave uma nota antes, porque aquilo era suposto ser o primeiro episódio, nunca foi o primeiro episódio. Portanto, talvez ponha uma notazinha inicial só de aviso e publique. Pronto, parece-me bem. Então, e tu, Tiago? Olha, não tenho muito para dizer. Olha, eu andei aqui, não tenho assim nada de significativo, tanto que aquilo que eu tenho para te dizer tem que ver com a atualidade para muita gente, mas que para mim era só apenas mais um facto, que tem que ver com a praga do coronavírus. Não é a praga do vírus em si, é a praga à volta do coronavírus. Honestamente eu ainda não percebi a gravidade do problema, e alguém que nos ouve que talvez nos possa explicar isso, ou talvez até tu, não sei, mas vi-me obrigado esta semana a ter que ter uma atenção especial, porque eu estou tão tranquilo porque não faço parte daquela faixa etária que é muito afetada e que naturalmente está mais frágil. Sim, a partir dos, sei lá, 70, 60, 80, 60. Mas pronto, quem já tem insuficiências. Pronto, era aí que eu queria chegar. Exatamente. Tendo eu este fim de semana assinalou-se o 4º aniversário do meu take 2 em termos de pai. Portanto, a minha filha mais nova fez 4 anos, e juntei a família cá em casa, o que é interessante. Mas tendo eu não sei se já falei aqui em público ou não, acho que não tenho nada a esconder, não faço muita publicidade, mas não tenho nada a esconder. Tendo o meu pai tido um problema oncológico e estando ainda em processo de tratamento, aliás, acho que é uma coisa que é um bocado como aos alcoólicos, aquilo fica-lhes até ao fim da vida, não é? Mesmo que a coisa esteja controlada, só está controlada, nunca se pode dizer que está curado, mas pronto. Sim, e os próprios tratamentos são bastante duros e exigem alguma recuperação. Já não está na fase mais complicada dos tratamentos, mas ainda está em processo, e nessa altura eu tive que obrigatoriamente pensar um bocadinho diferente em relação ao coronavírus e à possível exposição do meu pai a essas ameaças. Não é que eu gosto mais do meu pai do que da minha mãe, mas ele está mais fragilizado, tem só que ver com isso. Não vou os meus pais ouvir isto e ficarem em pânico. Eu estou seguro, eu subscrevi o show no telemóvel da minha mãe, mas a minha mãe nunca ouve, portanto... Pronto, ok. Eu também espero bem que eles não ouçam, mas tudo bem. Não, fora de brincadeiras, tive que ligar com um bocadinho mais de atenção. Honestamente fiquei preocupado, porque liguei para a Saúde 24, fiz 3 ou 4 perguntas e percebi que grande parte das informações que eles têm, que a senhora que me atendeu o telefone tem, é a mesma que eu, que é ligar a televisão e rezar para que as pessoas que te estão a informar te forneçam informações válidas e corretas. E então fiquei preocupado, honestamente fiquei preocupado. Mas pronto, mas está tudo bem, não consigo perceber uma série de coisas deste fenómeno, mas também este não é o podcast para isso. Podemos eventualmente, e temos aqui na nossa agenda, falar sobre os efeitos a outros níveis que isto está a provocar, mas neste caso, pronto, isto não é um podcast clínico, portanto não me vou alongar mais do que isto. Eu só quero dizer uma coisa. Diz. Se quiserem obter a informação que eu tendo em conta a fonte, creio ser de qualidade, há no Twitter uma pessoa chamada João Félix Cardoso, JF Cardoso, que é um estudante de... Jorge, desculpa, não é João? Que é um estudante de medicina que tem algum interesse por comunicação e informar o público sobre assuntos. Ele já fez uma campanha para informar as pessoas sobre assuntos europeus durante as eleições europeias, e agora resolveu que durante algum tempo a conta dele ia ser utilizada essencialmente para informar as pessoas sobre
sobre este vírus e sobre esse tipo de cuidados a ter e essas coisas todas. Portanto, se quiserem segui-lo, acho que é uma boa fonte de informação. Ok, certamente que vamos deixar o link nas notas do episódio, como tem sido nosso apanágio. Mas basicamente é isto. Agora nem sequer te quero arranjar que o episódio é à volta disto, nem pouco mais ou menos, foi só um apontamento. E para eu estar a falar sobre isto significa que não fiz mesmo grande coisa o resto da semana, em termos pelo menos de realce para este momento. Portanto, podemos se calhar avançar aqui para a nossa lista de notícias. Há aqui ainda mais uma coisa que eu queria falar, que foi uma conversa, é uma conversa que tivemos no canal, no grupo de Telegram do Ubuntu PT. Aliás, acho que tu estiveste envolvido na conversa. Tinha a ver com fazer buscas na Shell sobre comandos na Bash, sobre comandos que já usámos. Portanto, nós quando queremos procurar um comando que já usamos, normalmente fazemos Ctrl+R. Exatamente. E começamos a escrever alguns caracteres do comando, normalmente com 2, 3 caracteres já lá chegamos. E depende do teu histórico. Sim, mas não. Mas é uma pesquisa em tempo real. Portanto, basicamente, a cada tecla que tu fazes, ele vai à procura. E se tu repetires mais que uma vez um comando com flags diferentes, se carregares outra vez Ctrl+R, ele vai para outra variação anterior e para aí adiante. Exatamente. E acho que foste tu que perguntaste como é que se procurava isto, procura para trás, como é que se nos dois procurando sentidos, para trás. Procurando para trás, depois como é que eu ia para a frente outra vez. Exatamente. Podia estar com, por exemplo, dúvidas entre duas utilizações do mesmo comando e querias comparar uma e a outra, não é? Por exemplo. É um cenário para isso. E há uma forma de fazer isso na Bash, que é usando o Ctrl+S. Contudo, há aqui uma coisa a ter em conta. O Ctrl+S é já apanhado pelo terminal para fazer outra coisa, que é para fazer o pause do terminal. Portanto, para o Ctrl+S funcionar para esta funcionalidade, é preciso fazer um comandozinho antes disso. E que vocês, se quiserem manter isto ativo sempre, podem pôr no vosso bash RC ou no outro fecheiro de inicialização da shell. No bash profile ou no ponto profile. E hoje não quero falar dos meus dot files. Hoje não quero falar sobre isso. Não estou com. Parece que a minha ligação foi abaixo. E já estou de volta. Já vejo o Tiaguinho, abana a mão. Tiago. Sim. Abana a mão, só para as pessoas verem. Eu estou a abanar a mão. Pronto, as pessoas já viram. E estava a dizer que há um comandinho que podemos fazer para podermos ativar esta funcionalidade do procurar para a frente, o Ctrl+S. Esse comando é o STTY espaço stop espaço abrir e fechar aspas. E isto basicamente faz com que o terminal deixe de capturar este binding para si e a shell passa a conseguir capturá-lo e a poder fazer a tal procura para a frente, além de fazer procura para trás. Ok. Entretanto, também dessa conversa, aquilo que saiu foi que existem, eu é como digo, na altura, e agora também replicando, passando para o podcast, aquilo que na altura falei, já por várias vezes assisti a conversas sobre malta que não utiliza Bash, mas utiliza uma coisa que é o Fish ou o Zshell, existem vários produtos. Eu confesso que são produtos, é verdade? Sim, podem ser produtos, sim. É um facto. Eu achei piada ao termo, não é comum, é só isso. Para mim não é comum a utilização desse termo. Eu achei piada. Mas achei fofo. Não é desadequado, então. Não, é cara, apropriadíssimo. Alguém tem que dar uma elevação aqui ao podcast. Então, estamos a brincar, ok? Somos o Ubuntu Marketing Podcast agora. Chama-lhe o que tu quiseres, mas pronto. Existem várias alternativas, mas está melhor assim, Diogo? Já não dá para Não, o produto, agora é o produto. Não, eu tentei, honestamente, eu de vez em quando penso, aliás, e já falámos aqui muitas vezes sobre os temas mais recorrentes, são passwords, aplicações de notas e coisas, são os mais recentes, mas eu de vez em quando, e gosto muito de pôr em dúvida, e de pôr, isso eu aprendi isso em filosofia no secundário, que é de vez em quando deves pôr em dúvida, o ideal é pôr em dúvida tudo, mas pôr tudo em dúvida dá muito trabalho. Mas de vez em quando eu ponho algumas coisas em dúvida e não dou as coisas como adquiridas. E o facto do terminal, já por várias vezes eu coloquei em dúvida se devia manter tudo como está ou se devia procurar alternativas.
Confesso que nunca fiz aquilo que gosto de fazer, que é experimentar, ou seja, tu instalas ou configuras ou experimentas e durante uma semana estás ali a bater e vês se a coisa funciona, se não funciona, se dá, se não dá. Eu neste caso ainda não, porque basicamente aquilo que eu vejo, eu para instalar ou configurar eu preciso de ser pelo menos seduzido ao ponto de dar esse passo. E honestamente ainda não tive ninguém, nada nem ninguém que me convencesse a deixar de usar a minha pura e simples Bash com uma outra customização. Da conversa que eu tive, e essa história o Ctrl-R irrita-me um bocado, para já porque o atalho Ctrl-R não é muito amigo das nossas mãos, é um gesto repetitivo que, pelo menos a mim, cria-me alguma tensão nas mãos. E quando tu às vezes dás um comando queres dar à tarde um comando que deste de manhã, fazes Ctrl-R, começas a bater o início do comando e depois tens de fazer Ctrl-R, 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 às tantas fica-me a doer a mão. Portanto, haver uma forma mais simples, só que fosse para fazer isso, eu já me sentia tentado a experimentar uma alternativa. Só que ainda não me predispus a isso, portanto vou ter que arranjar aqui um pretexto qualquer para instalar o tal Fish ou Z-Shell ou outra coisa, e depois ainda há uma outra qualquer. Tenho que ir à conversa e ver todas as alternativas que a malta falou. Podes perguntar-lhes. Pronto, então repergunto, exatamente. Mas fiquei com um pouco mais de... Ainda não foi suficiente para de facto pôr em prática, mas fiquei com um pouco mais de vontade de facto experimentar qualquer coisa. Não sei, vamos ver. Vamos esperar pelos próximos episódios do PUP para ver se este que aqui está se traz novidades e se ficou encantado ou desiludido com esses produtos alternativos à pura e simples Bash. Muito bem, então não percam os próximos episódios, porque nós também não. Estava a guardar esta. Estava a guardar esta. Foi aqui. Tal. Então vá. É agora que vamos para as notícias ou tens aí mais alguma coisa para dizer ainda? Não, era só isto. Então vá. Então vai. Queres começar tu? Quero, olha, vou começar eu e vou começar com uma notícia que não está no nosso fecheirinho, mas que eu entretanto tinha aqui para acrescentar, portanto é uma surpresa. Eu andava, portanto nós temos aqui, e não vou estragar já a surpresa porque quero falar talvez sobre isto, não sei se ainda neste episódio ou se noutro, mas nós temos aqui, nós, e quando falo nós, Comunidade do Ubuntu de Portugal, andou aqui a cozinhar umas dinâmicas, que entrando depois, por isso é que não sei se vale a pena falar agora, mas que estou um bocado cansado, peço desculpa a toda a gente, inclusive a ti. Algumas coisas que não se concretizaram e projetos que eram para ser feitos mas que não foram para a frente. O que acontece? Foi feito um plano para se tornar ou para se passar a Snap algumas aplicações que nos dizem respeito. Ora, uma dessas aplicações e que a mim me dava algum jeito que passasse a Snap era o VS Code, não confundir com o VS Code, amplamente divulgado pela própria Canonical. E pela Microsoft, o Snap é feito pela Microsoft. E divulgado e featured na muito Snap frequentemente. Store. Exatamente. Ora, havia falta do VS Code na Snap Store, pelo menos. E neste momento, pelo menos eu dei conta, eu acho que já não é recente, mas esta semana é que dei conta, porque acho que foi, não sei se foi o Gustavo, se foi o André Bação, que estavam a fazer referência que já estava na Store, e eu queria só fazer referência a que de facto temos mais um Snap e que a coisa funciona, portanto está a funcionar. Eu ainda não migrei, eu não uso Snap, até porque neste momento tenho um automatismo para fazer update fácil do VS Code, mas logo tenho um bocadinho de paciência, mudo os meus profiles e as minhas configurações e mudo para Snap, porque o que eu posso usar em Snap não me chateio e prefiro. Mas este era o primeiro apontamento que eu tenho aqui e passava-te a bola já para ti, porque eu depois tenho aqui mais coisas, mas que falo a seguir. E já que estamos numa de snaps, uma das notícias recentes é que o Ubuntu, a loja de software, o Ubuntu Software Store ou uma coisa assim de género, agora já nunca sei qual é o nome daquilo, agora vai passar a ser um Snap, que antes era um Deb, agora vai passar a ser um Snap, e a calculadora, o caracteres e o logs, que eram snaps, vão passar a ser de novo Debs. Aliás, eram snaps, passam a ser Debs. E é a notícia que lançou o pânico nas interwebs,
porque ficou logo tudo a dizer que é uma conspiração da Canonical para tornar tudo em snaps. Que eu estou aqui a fazer contas, é que saem 3 snaps e entra um, portanto se é uma tentativa de tornar tudo snaps, é uma tentativa muito estranha, mas pronto, portanto não se assustem, isto é uma forma da Canonical poder introduzir modificações num ciclo de desenvolvimento próprio sem depender do GNOME. E a GNOME Store ou a GNOME Software, ou o que é, continuará a estar disponível como um deb também, ao qual vocês até podem adicionar também o suporte para Flatpak, que está lá incluído no repositório também. Mas pronto, são pequenas mudanças para o utilizador final, para aquelas pessoas tanto faz, pá. A aplicação abre e acabou, vai à Store, as pessoas querem aplicações que abram e funcionem. Mas pronto. Olha, eu tenho aqui sobre o Unbox Cloud. Nós falámos aqui na altura em que foi anunciado o serviço da Canonical para correr Unbox na Cloud. Ora, eles divulgaram esta semana, publicaram esta semana um daqueles webinars que nós já aqui falámos várias vezes. Não sei se tu tinhas conhecimento deste webinar, se assististe, se não assististe. Não assisti, tinha planeado assistir, mas não consegui assistir. Pronto, eu também tenho aqui na minha lista de visualizações, há de acontecer um dia desta semana, porque tenho de facto muita curiosidade e não só tenho curiosidade para saber o que é que foi apresentado, mas tenho curiosidade genuína de saber como é que isto vai ser, ou como é que isto vai ser implementado, ou como é que as pessoas... para developing, acho que é mais ou menos óbvios as principais utilizações, mas para não developers, se isto tem também ou não utilizações. Portanto, isto estou curioso e vou ver. O que eu vi, não dessa apresentação, mas de outras fontes de informação, é que isto é essencialmente bom para gaming, para testes, para automatizações de piraterias e coisas desse tipo. Okay. Este Unbox é feito pela mesma pessoa, mesmo autor do Unbox que a gente conhece, que de vez em quando falamos para o Ubuntu Touch, mas o código não é o mesmo. Okay. Este código é fechado e só essa pessoa é que tem esse código e distribui binários só. Mas é uma pessoa? É uma pessoa, sim. Quer dizer, se calhar ele tem uma empresa, se calhar por trás disto também, não é? Mas é um ex-funcionário da Canonical. Pronto, vamos ver, é como digo. Vou tentar ver o webinar, tu vais também. Talvez no próximo episódio nós tenhamos uma opinião um bocadinho mais informada sobre este assunto. Sim, estou super curioso sobre isto. Exatamente, também eu. Avanças? Podemos avançar. Olha, se calhar é uma forma de introduzir o tema seguinte, que é o anúncio que foi feito pelo Ubuntu, pelo canal Ubuntu e pela Canonical, que o WSL-Conf, que nós já aqui falámos anteriormente quando tivemos cá o Nuno a falar da WSL, vai passar a ser inteiramente virtual, portanto será online, isto por causa da questão do Covid-19. Exatamente, eu estava só aqui a confirmar as datas, não sei se tens aí contigo. Tenho aqui um link para isso, mas não. Vamos ver qual dos dois é o mais rápido a abrir. Mas sim, ok. A conferência era para ser, acho que é este mês, mais para o final do mês, 10 e 11 de março, é para a semana. Aliás, pronto, exatamente. 10 e 11 de março é agora. Sim, é amanhã. Já foi, no momento em que saiu este episódio Exatamente, já foi. Mas pronto, já foi online. Vi sim. Exatamente. Este não é, portanto, este aviso de que vai ser online já não vai a tempo. Acredito que as pessoas que queriam muito estar presentes ou que queriam saber o que é que ia acontecer, certamente que estão a par disto. Portanto, nós espero não estar nesta altura a dar uma novidade a essas pessoas, porque senão são bastante distraídas. Mas essencialmente aquilo que importa aqui, se calhar salientar, é a quantidade de eventos nesta altura que ou não se vão realizar, ou foram adiados, ou vão passar a ser online. E neste momento, a princípio, eu não tenho listas, honestamente não tenho, mas tenho assistido aos anúncios. Mas eu acho que esta terceira opção está a ser a mais utilizada, também porque nós, naturalmente, pelos nossos interesses, os eventos que habitualmente acompanhamos e que nos motivam mais atenção são eventos sobre tecnologia, direta ou indiretamente relacionados com tecnologia, e é muito fácil, ou é muito mais fácil neste tipo de eventos, tu, em vez de cancelares completamente, porque é sempre chato, sentes sempre que
vais perder alguma coisa, ou adiar, porque o adiar, por acaso era a conversa que eu estava a ter hoje cá em casa ao jantar, que é quando tu fechas uma escola, quando tu fechas uma universidade, quando tu adias um evento, quando seja lá o que for, tu vais fazê-lo até quando? É uma dúvida do raio. E então, não sei se é por isto, se não é, grande parte dos eventos estão a passar para online, ou seja, é bastante seguro. E vai em linha com também as indicações, e não podemos deixar de fazer também aqui alguma referência àquilo que são as indicações de segurança em Portugal, que é de poder dar liberdade aos trabalhadores de trabalharem em casa, aqueles que tiverem condições para isso, como é óbvio, nem todas as profissões, nem todas as atividades são compatíveis, obviamente. Mas tentar evitar potencial exposição desnecessária a focos de contágio, a focos de infecção. Portanto, e neste caso dos eventos em particular, estão a passar a ser online, ou seja, nós temos a KubeConf, não é Cube, era KubeConf, passou online, a WSL passou online. Queres-me ajudar? Tens mais alguns online? Alguns não sei de cancelamentos e de adiamentos. Cancelamentos tiveste o maior de todos, que foi não diretamente relacionado com software, mas que foi aquele em Barcelona dos telemóveis, como é que se chama aquilo? Mobile World Conference, foi a primeira grande cancelamento. Mas o South by Southwest, que é enorme no Texas, também foi cancelado. É uma das maiores conferências que há de tecnologia e não é só tecnologia, é tudo o que se faz com tecnologia também, a mídia e afins. Há muitas coisas, é quase cultural à volta de tecnologia e de coisas novas e coisas desse tipo. Agora que falaste nisso, o Scale fez-se. O Scale fez-se, sim. Yeah. Normalíssimo, ou seja, presencial, tudo normal. Tudo normal, acredito, não, as pessoas devem estar preocupadas, acredito que sim. Mas realizou-se nas condições normais. Sim, tanto que eu sei, sim. Tens mais algum presente? Houve o adiamento cá em Portugal também. Sim, o Pixels Camp, exatamente. Já foi adiado para novembro. 26, aliás, as datas são as mesmas, mas em novembro. 26 a 28 de novembro. Já é só, não é? Já são alguns, mas sim, houve mais. Qual é a tua opinião? Achas que se deviam adiar eventos? O cancelamento acho que não é preciso perguntar-te, mas achas que se devia adiar um evento ou se devia realizar online? Acho que é difícil, pá, é muito difícil. A resposta é muito difícil, porque acabará por depender da capacidade da organização de colocar à sua disposição uma infraestrutura para poder fazer o streaming disso, não é? Algumas organizações terão essa capacidade de disponibilizar esse streaming e de organizar tudo isso, e outras talvez terão demasiado em cima da coisa para conseguir reorganizar toda essa logística à volta disso. O benefício é que nos últimos anos isso também tornou-se muito mais fácil, creio eu, poder organizar coisas e realizar atividades online nas quais participam múltiplas pessoas em simultâneo. Portanto, vamos ver. É claro que eu preferia sempre que tudo pudesse ser online, mas há coisas que também não fariam sentido ser online, se calhar. Depende muito das dinâmicas de cada evento em si. Mas quando eu estou-me a lembrar do caso recente da Fosdem, em que nós até falámos aqui sobre isso. Tu vais daqui 2 dias ou 3 para Bruxelas e não entras em nenhuma sala para assistir a nenhuma conferência, portanto tu vais lá claramente pelo corredor. Não é? Quando as conferências são online, tu não tens corredor. Só tens mesmo conteúdo e só tens... É isso que se perde, é os eventos sociais que se perdem, como no caso da Ubucon Europe, em que 50% ficaria perdido. Portanto, há muito que se perde, e claro, eu vou essencialmente pelas pessoas e porque gosto de ver as pessoas que encontro nesses sítios, são meus amigos. Gosto de dar um abraço a toda a gente, gosto de beber umas cervejas, gosto de ter umas conversas e gravar uns podcasts com copos de água a entornar-se e coisas desse tipo. Pois é, isso é estranho. A minha grande dúvida prende-se um bocado por aí, talvez por falta de informação, era aquilo que eu falei assim por alto há bocadinho,
mas que não sei se tens mais informação sobre isto. Mas quando tu fechas de facto uma instituição para prevenir o contágio, fechas durante quanto tempo? Até quando? É porque isto não vai acabar, não é? Não. O Covid-19 não se vai embora amanhã de manhã. Não, é um facto. O que eu diria é que tu fechas porque houve uma circunstância qualquer que te levou a fechar. Houve um caso qualquer de alguém que foi contagiado normalmente. E portanto tens um período de incubação das pessoas, da doença nas pessoas que tiveram em contacto com ela. Portanto, exato, fechar durante esse período e talvez mais uns dias, não muitos, seria o apropriado, porque a partir desse momento deixaria de haver o risco. Certo, mas depois tu abres, mas o número de focos de contágio continua a aumentar em Portugal. Exato. Isso depende, claro, obviamente que depende da circunstância em que se vive nesse momento, né? Em que se faz essa decisão, se o risco de propagação da doença na altura compensa ou não abrir. Porque a questão é essa, imagina que és tu o organizador vamos dar o caso aqui do Pixels Camp, que era suposto acontecer daqui a 3 semanas, 15 dias aliás, daqui a 15 dias. Tu decides que não tens condições para realizar o Pixels Camp, ok? Decides então adiar. Vais adiar para quando? É uma boa pergunta. O que eu te estou a dizer? É uma boa pergunta. Houve há uns dias falava-se que no verão já não devia haver tanta propagação da doença. Agora, ontem, acho que foi ontem, eu comecei a ouvir falar ontem em que isso talvez já não vá acontecer. Portanto, no verão poderá continuar-se a propagar. Certo. Portanto, eu digo imagina que o Covid-19... Eu acho que vai haver um momento qualquer em que vai haver informação suficiente sobre até quando é que há um risco relevante, não é? E penso que será nesse momento que se faz sentido fazer essa decisão. Então, se tu adiasses, por exemplo, o Pixels Camp já está, até novembro, ok? Se tu tivesses que adiar hoje o Pixels Camp, irias adiar até novembro? Até setembro? Até outubro? Agosto? É estranho, pá. Eu suspendia, simplesmente, e quando eu soubesse quando é que poderia ser feito de forma segura este ano, ou não, eu não seria uma nova data. Ok. Não, porque aquilo que tens de pensar, já é assim, nós, a comunidade, e eu também já passei aqui, a comunidade tem planos para organizar alguns eventos este ano. Aliás, esta semana nós temos um encontro, uma coisa bastante mais pequena, mas devemos suspender os encontros da comunidade? Eu acho que não, acho que as pessoas devem ter o bom senso de saber se não se estão a saber bem ou se estiveram numa situação de risco de não ir. A questão é, exatamente, tu quando começas a pôr em dúvida... Olha, estou a tocar na minha cara. Mas certamente que lavaste as mãos com sabão azul e branco antes de começares a gravar, meu caro. Aliás, eu estou-me aqui a sentir inseguro se tu me disseres que não lavaste as mãos antes de começarmos a gravar isto. Agora não quer dizer nada. Mas a questão é, lá está, tu começas, por isso é que eu também fiz referência a isso logo no princípio do episódio, tu começas numa primeira fase a achar, acho eu que como todos nós, que isto era um grande exagero, não é? Tirando as pessoas que têm muito tempo livre. Aliás, eu lembro-me de nós brincámos sobre isso, eu falei não sei o quê dos chineses e tu disseste que os ias abraçar e que ias não sei o quê e que nós até fizemos aqui alguma levezinha, até porque a nossa pretensão não é de sermos humoristas ou seja como for, mas fizemos até alguma sátira sobre o assunto. Eu esta semana vi-me confrontado com ter que olhar para isto com um bocadinho mais de seriedade e com um bocadinho mais de informação, que não seja só as piadas e as graçolas que eu ando a fazer na internet sobre os pontos que Portugal anda a ganhar do como eu chamei aquilo, o Corona Challenge. Falei sobre isso a semana passada, não foi? Até tinha o hashtag, acho eu. Agora, quando tu começas e quando tu decides começar a pensar mais seriamente sobre isto e quando começas a ter que imaginar ou a tomar mesmo decisões sobre, tens de ser coerente, percebes? E se tu fechas uma escola por ameaça, por prevenção, imagina que fechas as fronteiras ou fazes controle de fronteira, quando é que tu decides levantar o controle de fronteiras? Só quando isto acabar? Se os casos continuarem a crescer durante 1 ano e meio, tu vais ter 1 ano e meio de controle de fronteiras? Sim. Acho que aí a matemática ajuda. Há formas e modelos de análise das tendências
e a certo momento a tendência é claramente de descida, ao mesmo tempo em que os casos já estão num número baixo. E acho que mantendo a partir daí certos cuidados diferentes, ou a parte dos cuidados já existentes, outros podem ser, e outras medidas podem ser levantadas. Não sei, olha, isto é para irmos vendo. Sim. Essencialmente é para irmos vendo. Não convém ficarmos demasiado em pânico. Aliás, não convém ficar em pânico de todo. Sim. Não convém também facilitar em demasia, sendo que o estranho no meio disto tudo é que quando se diz para não facilitar, são só regras de asseio e bom senso que toda a gente devia ter desde que nasceu, ou pelo menos desde que é gente, desde que se sente como gente, até que deixa de se sentir como gente. Mas pronto, a minha conversa hoje com uma das minhas filhas era que ao menos isto sirva para tu tentares perceber melhor a importância que é lavar bem as mãos quando nós te dizemos para ir lavar as mãos, porque de facto não te pedem aquela questão de tossires, de lavares as mãos, de teres... É bom senso e um bocadinho de higiene e asseio, higiene pessoal. Mas pronto, agora vamos vendo, vamos assistindo aos nossos eventos a serem cancelados, adiados, virtualizados. Há outra coisa que tem estado a acontecer também bastante, que é como há muitos locais, muitas entidades, por exemplo no Oriente, na China em particular, que estão encerradas sem laborar, começa a haver uma certa dificuldade de fornecer determinados tipos de equipamentos ao Ocidente, Nós sentimos isso lá no trabalho falava sobre isso com um colega de trabalho hoje ao almoço, da Dell. A Dell está a dar prazos de entrega muito superiores àquilo que é habitual e provavelmente terá relacionado com estes condicionamentos. Eu tenho ideia de ter ouvido falar também de um caso desses, por acaso com o mesmo fabricante, mas certamente que haverá casos com os outros fabricantes. Isto é global, aliás. Sim. Diz-se que a taxa de poluição na China reduziu 25% desde que isto estourou, portanto é porque de facto a produção na China está claramente afetada. Vamos ver. Outro exemplo é, por exemplo, a Pine 64 também está com enormes dificuldades. Aliás, a produção é feita na cidade da China onde houve o maior impacto, o que é triste, principalmente para quem lá está, e depois os dispositivos são enviados para Hong Kong, onde são adicionadas as baterias e é feita a assemblagem e a embalagem final e o seu despacho para fora do país. Acontece que Hong Kong também esteve isolado, tinha poucos pontos de entrada e saída para a China continental e tudo isso provocou enormes atrasos e está a provocar enormes atrasos na fabricação de bens de todos os tipos, até porque todo tipo de coisas são feitas na China, não apenas tecnologia, né? Sim. A China é a fábrica do mundo. Eu começo-me a rir, quando as pessoas dizem que vão deixar de comprar coisas que vêm da China por causa disto, eu começo-me a rir, porque se as pessoas deixarem de comprar coisas que vêm da China, a frase já está assim, pode ser cortada a meio, porque vão deixar de comprar coisas, ponto. Exatamente. Porque grande parte das coisas que nós consumimos e que nós utilizamos hoje vem direta ou indiretamente, o ponto de origem normalmente é daquele lado, se não é da China, é ligeiramente ao lado. Do Vietnã ou da Tailândia ou do Sri Lanka, esses países são o motor industrial do mundo, até porque as pessoas não estão dispostas a trabalhar com salários suficientemente baixos de fora desses países. Mas também não estão países dispostas a pagar t-shirts a mais do que 3 euros ou 2 euros Exatamente. E meio, é uma chatice. Não querem pagar pelas coisas e por isso esses países vão continuar a ser o motor industrial do mundo. Mas olha, vamos aguardar. Em termos profissionais, tu já mudaste alguma coisa desde que isto começou? Não. Já começaste a cumprimentar os teus colegas com o pé, como alguns andam a fazer? Não, isso eu já fazia. Já era a minha prática diária. Chegar lá a um pontapé cada um. E era assim que eu cumprimentava toda a gente. O Diogo é um doce.
Não, mas continuas a ir trabalhar ou já estás a trabalhar em casa? Tive um dia a trabalhar em casa, mas por razões que não têm nada a ver com isso. Planeias fingir a tua cefaleia? Eu acho que é uma boa ideia, não é? acho que é uma boa ideia. Até porque eu tenho boas condições de trabalho em casa, tenho um bom escritório, tenho boa ligação à internet, posso fazer tudo remotamente, tenho telecomunicações de várias alternativas para me ligar à internet e para fazer chamadas de voz, portanto eu creio que a tua quebra de produtividade seria nula ou aproximado a isso? Sim. Talvez até aumentada, porque não tinhas a parte do commute, portanto ainda não tinha o commute, mas eu também não trabalharia mais horas, eu trabalhei às horas e ponto. Mas, olha, eu também não isso, a mim não, essa parte não me afeta, era aquilo que eu estava a dizer, já não sei a quem, alguém perguntou qualquer coisa e eu estava a dizer, olha, eu se tivesse que fazer uma quarentena também não me chateava, desde que eu tivesse ligação à internet e uma tomada elétrica, para mim eu fazia as quarentenas que fossem precisas. Portanto, felizmente não me chateia. Mais uma vez temos que nos sentir uns felizardos pelo tipo de vida ou pela área profissional por onde enverdamos. Nem todos podem fazer o mesmo e conheço algumas pessoas que estão muito preocupadas com o facto, porque esta história de dizer que vais para casa e que é uma quarentena e que te pagam tudo e não sei o que é muito bonito quando por exemplo, para o restaurante em que tu vais almoçar é uma chatice, há imensos negócios que vivem desta realidade das pessoas irem para algum lado a trabalhar, né? Isto certamente vai ter um enorme impacto na economia e na vida de muita gente. É aquela piada que se costuma dizer, não é? Te batem as asas, uma borboleta bate as asas não sei onde e há um tremor de terra na outra ponta. E isto é um bocado a mesma coisa, isto não é só os produtos que vêm da China, não são só os chineses, não é só aquela malta que foi àquela feira em Itália, não é só, portanto, há muita coisa implicada no meio disto tudo, e quer se queira, quer não, somos todos afetados, mesmo que eu pelo menos sinto-me um felizardo por poder, e agora estava a dizer o mesmo, por poderes trabalhar em casa e por não sentir, eu não me vou sentir minimamente afetado, nem positiva nem negativamente, se me obrigarem a estar. Aliás, o meu trabalho é em casa, portanto, a única coisa que me chateia é se fecham as escolas das miúdas e se me enfiam as miúdas cá em casa e eu tenho que trabalhar com elas cá em casa. Isso pode ser mais preocupante. Mas nesse caso não me chateia por ir além. Agora tenho perfeita noção e não sou egoísta ao ponto de achar que lá porque do meu lado a coisa até pode estar fixe, que vai estar fixe para toda a gente, que não é nada disso. Claro. Aliás, há gente muito afetada e esta questão de salvaguardar os teus direitos e a tua condição não é bem assim. Eu tive aliás, isto também foi publicado eu conto a minha vida quase toda aqui à frente deste microfone, portanto isto é uma chatice. Eu tive de baixa uns quantos dias no final do ano passado e a proteção social que tu tens não é nem de longe nem de perto aquela que tu necessitarias. Mas pronto, mas também não me quero alongar em relação a isso, até estamos a chegar ao fim do episódio e eu não tenho tempo para dizer tudo aquilo que me apetecia sobre este assunto. Mas nós temos que ter para uma coisa para a nossa agenda, pá. Vamos falar sobre a nossa agenda. A nossa agenda pode ser, então no dia em que vocês estão a ouvir isto, se portarem bem e fizerem o download na hora certa, já aconteceu a tua hora Ubuntu. No Saloon, mas podem sempre estar atentos à próxima. Sim. Estamos neste momento, se nos estão a ouvir, provavelmente estaremos ainda no Saloon em Sintra, no encontro mensal da comunidade, pelo menos até que a DGS nos proíba de este tipo de ajuntamentos, nós vamos continuar a fazê-los, tanto que o de Abril já está marcado, também. Já temos o de Abril marcado também, não me peçam a data porque eu não incluí nas notas. Mas vai haver hora Ubuntu? Hora Ubuntu ainda não está agendada, mas o encontro de Abril e de Outubro são sempre os mais fáceis de agendar, porque são sempre no dia em que sai, em que há release. Exatamente. Houve uma exceção. Costuma andar por volta do 25 de Abril, mais ou menos. Exatamente, é 23. Se não me falha a memória, é 23, mas estou agora a confirmar exatamente. Vai ser no dia 23 de Abril. A única exceção a isso foi o de outubro passado, porque uma vez que tínhamos a Ubucon na Vila de Sintra, decidimos fazer o encontro uma semana mais cedo do que a release para aproveitarmos o
o acontecimento. Sim. Agora, normalmente é sempre no dia em que sai, portanto, se quiserem marcar já na vossa agenda, dia 23 de Abril, encontro no Salão às 8 da noite e vamos fazer não só o encontro mensal, mas também a nossa release party, que 6 em 6 meses fazemos. Todas as pessoas que queiram fazer upgrade, instalação ou apenas conversar sobre o Ubuntu 20.04, a Focal Fossa, que nos vai fazer companhia durante os próximos 5 anos, será no dia 23 de Abril. Seria interessante, e provavelmente é o que vai acontecer, uma coisa que já andam a pedir há muito tempo, que é fazer-se uma hora Ubuntu sobre a instalação do próprio sistema operativo, instalação e upgrade do sistema operativo. Portanto, poderá ser feita, não sei ainda muito bem, portanto, eu gostava que fosse alguém das caras menos habituais a dinamizar a hora Ubuntu, pelo menos é assim que tentamos fazer sempre, mas não terei qualquer problema se tiver que fazê-lo eu. Preferia que não fosse, honestamente, e deixo já também às pessoas que nos ouvem e que têm condições para isso. Diz. Eu francamente tenho uma ideia, não para fazer da instalação, mas de uma coisa muito relacionada com a instalação, mas não queria fazer 2 vezes seguidas, quero dar a oportunidade a outras pessoas, não é? Claro, faz sentido, e se calhar também, então já percebi que também não queres revelar mais, e ainda bem, porque isto também, não que seja um segredo, mas a surpresa é sempre uma coisa muito agradável de se oferecer. Portanto, vamos tentar cozinhar então aí qualquer coisa e agendar a hora mais, a altura mais adequada para o fazer, e depois então fazemos essa ideia. Eu não sei qual é ainda, mas tu agora, quando cortarmos os microfones, certamente me vais dizer alguma coisa. E agora lembrei-me, acho que tenho outra coisa para fazer nessa altura não sei se estou em Portugal. Ok, mas pronto, mas basicamente é isto. Portanto, nós temos essa agenda, já falámos do Pixels Camp. O Pixels Camp era suposto acontecer de 26 a 28 deste mês, e ia acontecer um meetup da comunidade do Ubuntu nesses dias, num desses 3 dias. E entretanto saiu hoje que estamos a gravar, saiu a notícia de que foi adiado para 26 a 28 de novembro. À partida, pelo menos a informação que me transmitiram foi que todas as apresentações, workshops e por aí fora que estavam confirmadas para esta edição mantêm-se confirmadas para a próxima edição, portanto não é preciso nenhum processo de validação adicional, a não ser a disponibilidade das pessoas que estão responsáveis pela atividade. Portanto, ou seja, na prática, uma vez que fui eu que fiz essa submissão, desde que eu esteja disponível nessas datas, vai manter-se. Portanto, reservem nas vossas agendas 26, 28 de novembro, porque vai acontecer provavelmente no Carlos Lopes, acho que o sítio é o mesmo, vai acontecer um meetup da comunidade Ubuntu Portugal, e vamos falar sobre não só a comunidade, mas sobre outros assuntos que podem fazer com que as pessoas se venham a envolver com as atividades da comunidade, as atividades regulares ou pontuais da comunidade Ubuntu Portugal. Olha, e normalmente a seguir falamos de códigos de desconto, mas eu quero lembrar-vos, a LibreTrend neste momento está a fazer um desconto de 100 euros em todas as LibreBoxes para toda a gente, porque é para escoar o resto do produto, porque é um produto que vai sair de oferta. Isso acumula com o desconto dos 150 euros do podcast? Não sei dizer, porque não cheguei a perguntar ao Luís, por acaso tenho que perguntar ao Luís, mas tenta. O Luís que não aceita se não quiser. Perguntar não ofende, não é? Exatamente. Podem mandar também um e-mail só para, se quiserem fazer essa gentileza à empresa para não ser apanhada por acidente. Também temos os códigos de desconto para o Slimbook, os computadores feitos em Espanha, também eles feitos para correr no Linux e que são muito bonitos. Nós somos fãs e utilizadores. E não patrocinados. Portanto, não patrocinados, importa e não patrocinados, também. Sim. Isto é, eles não nos dão nada de facto em troca. Isto é algo que a Slimbook está a fazer para a comunidade e é apenas isto, a gente apenas está a divulgar essa informação. Exatamente. Beneficiamos, no entanto, dos links afiliados para o Humble Bundle. Portanto, vocês podem escolher quanto nos dão do que pagam para cada um dos bundles, e este mês ainda temos disponível o bundle Jumpstart Your Makerspace by Make Community, que basicamente é como podem, livros para saberem como é que podem criar o vosso makerspace. Isto está sempre muito ao redor de hardware e de software livre, portanto, e muitas vezes com Linux e com Ubuntu até.
pelo que também acho que é relevante para vocês. Se quiserem qualquer um dos outros bundles que lá estão no Humble Bundle, podem simplesmente utilizar o link que nós vamos partilhar também nas nossas notas, e a partir do momento em que entrem no Humble Bundle com esse link, podem também ajudar-nos quando comprarem algo, e podem escolher o quanto nos ajudam até. Outra forma que vocês têm de nos ajudar também é não só ouvir o podcast, é também comentarem, porque nos ajudam em termos de motivação, porque é sempre bom ouvir e saber dos vossos comentários, do vosso feedback, mas podem também ajudar-nos partilhando este episódio e os outros junto dos vossos mais queridos, junto dos vossos colegas de trabalho, junto dos vossos desconhecidos, nas redes sociais, por aí fora. Sim. Partilhar, não custa nada. Normalmente é 2 toques, se for no telemóvel, 2 toques com o dedo, ou 2 ou 3 cliques de rato, e vocês estão a partilhar o episódio e a espalhar conhecimento, informação e também alguma absolutamente irrelevante, mas que entretém, com as pessoas também que vos estão de alguma maneira próximas. Nós somos também um programa de rádio, passamos na Rádio Zero às quintas-feiras às 22h03, e meus senhores, até ao próximo episódio. Até à próxima!